Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí nos abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente, que possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Mestre, que Ele venha aí operar, de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse transbordar que Deus tem aí, aleluia, nos concedido nessa manhã, que seja um transbordar para a vida eterna, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, um momento assim especial, um momento tremendo que nós temos nessa manhã de estarmos juntos para podermos louvar, para podermos engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ele que tem aí feito proezas, na minha vida, feito proezas na sua vida, e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Que seja assim um dia tremendo, que seja assim um dia especialíssimo, que possamos aí gozar dessa presença inefável, desse grande mover de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos tirar um tempo para nós estarmos orando, um tempo para nós estarmos clamando a Ele e nos colocando, aleluia, no centro da sua vontade, a vontade do Senhor, aleluia, para conosco. Ela é boa, perfeita e agradável, nada sai, aleluia, do controle do nosso Deus. Ele está sempre com tudo, aleluia, em suas mãos, e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele verdadeiramente tem aí nos proporcionado na data desse dia. Amém? Então, que seja feita a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade, aleluia, do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que possamos aí ver a plenitude, do nosso Deus agindo com poder e glória, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de toda a sua família, que as mãos potentes do nosso Deus venham aí de uma forma sobrenatural, está aí cuidando de tudo e cuidando de todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando nesse momento, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor ainda irá fazer. É mais um momento, ó Pai, de nós estarmos aqui, Senhor Deus, aos Teus pés. É mais um momento de nós estarmos buscando, Senhor Deus, a Tua presença. É mais um momento de nós estarmos buscando, Senhor Deus, a Tua face. O Senhor é Deus que, aleluia, se importa conosco. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que salva e leva para o céu. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toca em nós, ó Pai, tira, Senhor Deus, toda a sequela, Senhor Deus, de dores, ó Pai, de situações, ó Pai, que tem acontecido, Senhor Deus, aleluia, com teus filhos, com as tuas filhas. O Senhor é Deus quem faz, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus. O Senhor transforma água em vinho, ó Pai. O Senhor faz de deserto, ó Pai, mananciais de águas vivas, ó Pai. Sim seja com a nossa vida, Pai, que venhamos, ó Pai, ser transformados, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que venhamos ser uma bênção na Tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Darcília, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida, da minha amada irmã diaconisa Darcília, diaconisa da casa do Senhor. O Senhor aí tem operado, o Senhor tem feito maravilhas e nós só temos a agradecer a Ele, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar consertando esse monitor aqui, ele tem estado um pouquinho fora de foco aqui, e tem aí a paz do Senhor Jesus, o nosso amado irmão Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluias. O Senhor é bom, em todo o tempo Deus tem sido aí maravilhoso. Amém? Hoje eu quero falar
de Emanuel. Emanuel, o que significa Emanuel? Deus conosco, né? Então que venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí cumprindo, né, esse desejo de Deus para os nossos corações, que Ele venha realmente estar conosco e que venhamos ser uma bênção nas mãos do Papai e que nada venha estar tirando a minha vida, a tua vida do foco, mas que nós estejamos aí focados naquele que vive, naquele que reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos dar início aí. Eu quero trazer os anúncios costumeiros, né? Para que aquelas pessoas que estejam vendo essa programação pela primeira vez fiquem inteiradas aí do que acontece conosco durante, aleluia, os dias, né? Durante a semana. Essa é a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós temos aí essa programação apresentada sempre pelo pastor Carlos Sales, idealizador e responsável por este trabalho, né? Por esta obra. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico que está em Lucas, capítulo 24, versículo 29. Eu quero ler para os amados irmãos, para que nós venhamos já ficar inteirados a respeito, aleluia, de tudo aquilo que Deus vai falar conosco. E nós cremos, né, aleluia, na operação do Santo Espírito do Senhor, que Ele fará maravilhas nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 24, versículo 29, e Ele vai, aleluia, nos falar dessa maneira. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Amém? Então eles estavam caminhando com Jesus, e de repente eles, né, os discípulos, disseram assim: fica conosco, mas esta noite, porque já declinou o dia. E ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ficou com eles ali. Que o Senhor venha ficar conosco também, aleluia, na data desse dia, pois nós necessitamos da presença do nosso Deus. Nós queremos a presença do nosso Deus conosco, nós queremos o agir do Santo Espírito do nosso Deus conosco. Nós precisamos, né, desse nosso Deus, nós precisamos, aleluia, do operar do Espírito Santo do nosso Deus conosco. Que venhamos então ser uma bênção na presença, aleluia, desse amado Senhor que tem aí olhado para conosco de pertinho. Eu creio que o Senhor, Ele tem feito, aleluia, maravilha na minha vida, tem feito maravilha na tua vida também. Então a reflexão de hoje é: fica conosco, amém? Fica conosco, Senhor. A data de hoje é dia 8/12 de 2022. Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem o lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado aí o meu link do YouTube. São 2 links aí, os irmãos podem entrar, assistir, pode ficar à vontade e esteja aí assistindo os vídeos, esteja aí comentando, também deixando o seu like, se inscrevendo no canal para serem, aleluia, comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é e tem sido maravilhoso para comigo e para contigo. Hoje também eu quero dar aí um bom dia especial, né? Hoje é dia da família, né? Hoje é dia da família, hoje é dia nacional da família. A família com que posso contar sempre desejo um ótimo dia.
Bom dia, família. Sei que os últimos meses não foram fáceis, mas que bom termos um ao outro para contarmos sempre que alguma coisa difícil aparece. Hoje quero só desejar um ótimo dia para todos, mas também agradecer por serem pessoas tão queridas e especiais. Sinto, aleluia, que sou mais forte quando estou com vocês. Família, vocês são tudo para mim. Espero que o dia de vocês seja maravilhoso. Amém? Eu considero os meus amados irmãos, que nós estamos aí todos os dias na live, um com o outro, né? Uma família. E eu louvo e engrandeço o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela presença de cada um de vocês aí todos os dias, né? Eu tenho também aí pertinho da nossa irmã Mariana Salles, a minha irmã Maria Inês Salles, e muitas vezes, né, a gente poderia estar junto, né? Mas a gente vê que ao passar do tempo, né, a gente vai adquirindo irmãos, né, que sempre estão conosco, né, conforme a diaconisa da Síria, nosso amado irmão Vidal, também os demais irmãos que sempre estão conosco aí, e eles já fazem parte de nossa família, porque verdadeiramente a gente tem contado um com o outro, a gente tem estado um com o outro, e tudo aquilo que tem acontecido, né, conforme tem acontecido algumas coisas aí, que a nossa irmã Mariana Salles tem passado para a gente tem orado, a gente tem clamado, e a gente sabe que a nossa amada irmã, ela tem sofrido com essas coisas que têm acontecido, até mesmo quando nós sabemos, né, que tem aí pessoas no nosso convívio, né? Nós sofremos com os que sofrem, nós choramos com os que choram, e a gente precisa verdadeiramente ver, né, que isso é família, isso é realmente aquilo que nós contamos, né, com a ajuda de Deus, contamos com o operar do Espírito Santo, e que Deus esteja aí então fazendo infinitamente mais, né, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que Deus esteja aí nos fortalecendo. Eu deixei aí algumas fotos, né, de minha família de sangue, né, e também família da minha esposa, família aí que é adotada, o São Henrique, né, que é dono da casa que eu moro. Ele sempre foi uma pessoa muito próxima, um pai para mim, e tudo que eu precisar, é lógico que eu não conto, como se diz assim, eu não tiro proveito dessa situação, né, dele gostar de mim, eu falar eu preciso disso, eu preciso daquilo, tá sempre em cima, não, eu não tiro proveito dessa situação, mas quando eu preciso, ele está sempre pronto a me ajudar. É uma pessoa bastante querida, né? Eu por ele, ele por mim, tá aí também com a minha família, sempre Dia dos Pais, Dia das Mães, eu sempre trago ele para cá, a gente está sempre junto. Então isso para mim tem sido uma bênção, né? Essa presença aí de cada um de vocês, de cada uma pessoa que durante o tempo a gente tem aí aprendido a amar, tem aprendido a estar junto, né? E a gente conta com carinho, com amor, e a gente conta com a dedicação de cada um. Então isso tem sido muito bom. Então hoje, dia 8, aleluia, hoje é Dia Nacional da Família, dia 8 de dezembro. Ressalta a importância dos laços familiares na vida de cada um indivíduo. Amém? Então, Dia Nacional da Família. E a gente precisa entender que é uma data para celebrar e homenagear a família e ressaltar a sua importância na vida de cada um indivíduo. Foi com esse intuito que o Dia Nacional da Família, comemorado no dia 8 de dezembro, foi instituído no Brasil. A oficialização ocorreu em 1963 por meio do Decreto-Lei 52.748. Amém? Glórias a Deus. Agradecemos a Deus pela família. E eu agradeço a Deus pela família que tenho. Eu quero agradecer
por tudo que Deus tem feito, até mesmo pelos problemas, né? Todos nós enfrentamos problemas, são dias, muitas vezes são dias difíceis, mas sempre haverá em todas as casas todas essas situações, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Jesus Cristo, confiarmos plenamente na sua orientação, no seu poder, e teremos aí um resultado, né? Um resultado de união, e que nós venhamos fortalecer os nossos laços, e que nós também venhamos estar aí nos orgulhando, né? Nos sentimos que existe um amor verdadeiro entre os laços, e que nos tem mantido próximo. Tudo o que peço é que nós possamos continuar sempre assim, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que tenhamos aí esses laços fortalecidos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer agora alguns versículos que nós vamos estar, aleluia, aí estudando, falando a respeito, versículos que mostram que Deus, Ele está conosco, Ele sempre está conosco. Deus, Ele sempre está presente. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos, de maneira nenhuma. Deus está sempre conosco, de braços abertos, para nos receber. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos com eles. Frequentemente nos afastamos de Deus, viramos as costas e não sabemos porque as coisas, aleluia, na nossa vida não estão tão bem conforme, aleluia, nós queremos. Amém? Mas se Deus está comigo, por que as coisas más acontecem? O fato de que Deus está conosco não significa que nunca vamos ter aflições, porque, aleluia, por muitas vezes vamos passar por dificuldades, mas isso não significa que Deus nos abandonou. No meio dos desafios e aflições, Deus está presente e nos ajuda a suportar. Quando perseveramos, aleluia, nos momentos maus, ganhamos maturidade e crescemos na nossa vida espiritual. Amém? Deus está, aleluia, contigo. A Bíblia nos diz em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei, aleluia, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Também está aí em Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois, aleluia, o seu Deus, eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, com a minha destra fiel e vitoriosa. Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Também em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, seja bem-vinda no nosso meio, que Deus esteja aí fazendo verdadeiramente mais na sua vida e na vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, também, meu amado irmão, aqui em Deuteronômio, capítulo
31, verso 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca deixará e nunca os abandonará. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Amém? Também em Romanos, capítulo 8, versículo 38, versículo 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer, aleluia, poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Apocalipse também 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Glórias a Deus. Também, meu amado irmão, quero trazer aqui o derradeiro versículo para nós estarmos entrando no texto de reflexão. Amém? Glórias a Deus. Diz assim, em Jeremias capítulo 15, versículo 20. Eis que estou... Não, aí é o outro versículo. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Diante deste povo, lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo, salvá-lo, declara o Senhor. Ele fará de você uma muralha de bronze. Assim diz aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém. Então, vamos entrar no texto propriamente dito, que eu disse que está aí em Lucas capítulo 24, né? 24, eu li o versículo 29, e aí também do 13 ao 16, Mateus capítulo 24, do 13, Lucas 24, do 13 ao 16, amém? Lucas capítulo 24, do 13 ao 16. Então vamos, aleluia, está abrindo aí, do 13 ao 16, diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, aleluia, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? Então nós precisamos entender, amados irmãos, que aí Jesus ressuscitado já estava no meio deles. E eles, aleluia, não o conheceram. Então, entrando aqui no texto, diz: e eis que no mesmo dia iam dois deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 16. Emaús atualmente é uma cidade localizada, aleluia, de localização incerta. Aqui está escrito.
Seu nome significa riacho quente e alguns arqueólogos a identificam como Quebeibe, cerca de 11 quilômetros do noroeste de Jerusalém. Quando os cruzados chegaram nessa cidade em 1099, encontraram ali um forte do período romano, denominado Castellum Emaús. Conhecer a localização da cidade de Emaús é importante, porém, não conhecê-la não abala a veracidade dos fatos ali ocorridos. O que está escrito é lição para todos os tempos, lugares e circunstâncias. Digamos que Emaús seja mesmo esse território desconhecido e misterioso para a arqueologia, como misterioso e incerto é o terreno do nosso coração. Emaús faz todo o sentido para quem quer ouvir a Jesus, seguir os seus ensinamentos e ser salvo para a eternidade. Amém? Glórias a Deus. Como é bom falar de Jesus. Como é bom, aleluia, ouvir a respeito de tudo que ele tem para conosco. Amém? Glórias a Deus. E eles não reconheceram Jesus. Jesus havia ressuscitado e a cidade de Jerusalém estava em alvoroço. Ainda por ocasião da crucificação, o messianismo, aleluia, de Jesus estava sendo questionado por conta da sua crucificação e morte. A esperança de um libertador para Israel havia sido frustrada. O que fazer? A caminho de Emaús, Cleopas discutia juntamente, aleluia, ou melhor dizendo, justamente isso, com um companheiro, quando Jesus se aproxima e pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e um tanto aborrecidos pela desinformação do desconhecido, retrucam: és o único que não sabes o que está acontecendo na nossa região? Mataram o nosso mestre, mataram a Jesus, varão poderoso em obras e em palavras. Está aí em Mateus 24, versículo 17, versículo 19. Mateus 24, capítulo, versículo 17 ao 19. O que mais chama a atenção no texto é o fato deles, sendo discípulos de Jesus, tendo convivido com ele, não reconheceram. Por que isso acontece? Voltando ao início do relato, logo no verso que lemos, seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Diríamos, não o reconheceram porque ainda não era o momento certo ou não era da vontade de Deus. De outra forma, por que vedar-lhes os olhos? Mas esse aspecto do texto merece mais profundamente ser conferido, evangelho por evangelho. Toda a narrativa pós-ressurreição de Jesus, encontraremos explicações sobre Jesus e seus discípulos em Emaús, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo do 12 ao 13. Amém? E indo mais à frente aqui um pouquinho, meu amado irmão e minha amada irmã, o texto diz assim, dessa maneira: depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles anunciaram aos demais, mas também estes não deram crédito a tudo que estava acontecendo. Os dois homens de caminho para o campo eram os dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus apareceu para eles em aparência diferente da que havia vivido e morrido.
ele era o Jesus ressuscitado. E para, aleluia, que se cumpra em nós os mesmos sinais que se cumpriram em Cristo, convém, aleluia, que os que ressuscitam também, aleluia, um novo corpo de glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem, aleluia, de subordinar a si todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, se lê que o corpo seja semeado em corrupção, ressuscitado em incorrupção, semeado em desonra, ressuscitado em glória, semeado em fraqueza, ressuscitado em poder, semeado natural e ressuscitado em corpo espiritual. Assim diz a palavra daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Jesus agora tinha um corpo, aleluia, de glória. Aparência, aleluia, cansada, sofrida, ferida, aleluia, do servo humilhado. Em Isaías 53, verso 2, já não se via, agora ele era o corpo espiritual. Tanto que agora poderia facilmente atravessar paredes, portas, aparecer e desaparecer em qualquer ambiente, aleluia, de forma miraculosa. João capítulo 20, verso 19. Ao cair daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, aleluia, com medo dos judeus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz, aleluia, seja convosco, aleluia. Era também o primeiro dia da semana após a ressurreição, o mesmo dia em que apareceu no caminho de Emaús. Ele entrou, aleluia, no recinto onde os discípulos estavam reunidos e as portas trancadas. Ele não bateu a porta, ele não tocou a campainha, saltou, aleluia, aleluia, da janela, não, ou coisa parecida. Ele atravessou a parede, aleluia, para que se cumprisse o que há, aleluia, cerca dele, aleluia, cerca da ressurreição está escrito. Assim, meu amado irmão, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei a luta, aleluia, que você tem enfrentado. De uma coisa eu sei, Jesus, ele não vê, aleluia, dificuldade para estar do teu lado. Os discípulos estavam com medo dos judeus, mas Jesus, ele atravessou a parede para vos dar segurança. Que Jesus venha nessa manhã também estar atravessando os limites naturais para nos trazer, aleluia, segurança, força, poder, que ele venha ser tudo em todos, que ele venha, aleluia, nos agraciar, que nós possamos ser uma bênção nas suas mãos, amém? Nesse mesmo dia, Jesus também aparece a Maria Madalena. Ela estava chorando próximo ao túmulo. João capítulo 20, verso 15. Mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, pensando ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Maria Madalena demorou um pouco a discernir quem era. Porém, tanto ela como os discípulos de Emaús, em dado momento, não tem mais dúvida de que, aleluia, o que lhe falara era Jesus. Amém? Glórias a Deus. O diálogo em Emaús. Por que eles demoraram tanto a reconhecer Jesus? Porque estavam preocupados, aflitos, descrentes, amedrontados. A crucificação havia acabado com a fé deles. A esperança do Messias Salvador tinha se esvaído como fumaça. Eles foram capazes de descrever para Jesus todos os últimos acontecimentos de Jerusalém, da conversa sobre a ressurreição, mas o coração estava endurecido para eles. Tudo já não passava de uma fábula, um engano. Se Jesus fosse mesmo o Messias, teria triunfado em vida, aleluia, sobre a morte. E Jesus respondendo os dois: ó, nécios,
e tardios de coração, para que crer, aleluia, tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha, diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glória àquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Não convinha que o Cristo padecesse, aleluia, e entrasse na sua glória. E Jesus lhes contou sobre as Escrituras, Lucas capítulo 24, 25 e 27. Amém? Glórias a Deus. Jesus fala com eles: olha, nécios, tardios de coração. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Jesus tinha dito para eles que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Amém? E Jesus ressuscitou. Jesus, ele está conosco. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está, aleluia, nesse momento, aleluia, trazendo fé no meu coração, aumentando a minha fé, aumentando a tua fé. E continuando aqui no texto, diz assim: e o coração dos dois começa a arder pela autoridade de Jesus, pela verdade da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Jesus, ele faz um convite. Na realidade, os discípulos fazem um convite. Mas Jesus, ele me convida, ele convida para estar com ele. E aqui os discípulos dizem assim, a caminho de Emaús: enfim, acalma os ânimos, descansam os corações e sentem paz e segurança. Convidam a Jesus: fica conosco. E quando estavam à mesa, Jesus abençoa o pão e divide com eles. Então os olhos dos, aleluia, dos dois são abertos. É interessante que, apesar de ter, aleluia, um novo corpo, Jesus ressuscitou, conservando as marcas, aleluia, da crucificação. Ele mostrou para Tomé, em João capítulo 20, versículo 26, para os discípulos reunidos em Jerusalém. João 20, 20. Para os discípulos de Emaús, no partir do pão. Para tantas outras pessoas. Quem esteve nos 40 dias que ficou ainda na terra, como ressuscitado, em Atos capítulo 1, versículo 3. Que lição nós aprendemos no caminho de Emaús? Ansiedade gera incredulidade, vice-versa. Quando estamos nesse estado, é impossível enxergarmos a presença de Jesus, acreditarmos em sua providência. Os discípulos, mesmo mantendo o diálogo com Jesus, não reconheceram. Apenas quando ouviram a palavra e viram as marcas da crucificação, mas foi no ouvir da palavra que o coração, que os corações foram transformados. Não há outra maneira de alcançar a salvação, a não ser como a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é um único e verdadeiro caminho que conduz à eternidade com Deus. João 14, 6. E essa salvação não apenas pós-morte, é algo que acontece bem aqui nesse mundo. Veja, um dos sentidos da palavra salvação na Bíblia é marpe.
No dicionário Strong, restauração de saúde, remédio, cura, medicação, tranquilidade. MARP vem de Rafá, verbo curar, sarar, restaurar. Jesus é a nossa cura completa. A cura do corpo, do espírito, para os séculos sem fim. Amém. Jesus, ele é Rafá, a cura do nosso corpo, a cura da nossa alma. É impossível que muitos de nós mesmos, tendo um diálogo com Jesus, não o reconheça. Isso é assustador, mas acontece. Foi o caso daquele jovem rico, descrito em Marcos capítulo 10, versículo 17. Ele ouviu Jesus, mas se negou a segui-lo, porque o coração era avarento. O amor às riquezas era maior do que o amor a Jesus. Triste, os discípulos em Emaús ouviram Jesus e disseram: fica conosco. Eles convidaram Jesus a cear, não apenas à mesa deles, mas a fazer morada em seus corações. Essa escolha que Deus quer de nós, que convidamos Jesus a morar em nós. E o mais incrível de tudo isso ele não rejeita um convite. Ele nunca diz não, não vou, não posso, fica para outro dia, esqueça, jamais. Não. Ele pode aparecer em qualquer lugar, mas adversos. Ele pode aparecer em circunstâncias. Apareceu para Paulo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 3 e 6. Para Pedro na praia. Para Zaqueu embaixo de uma figueira. Lucas capítulo 19, versículo 1, 7. Onde você estiver, ele vai ao teu encontro. Ele não resiste a um coração humilde, um coração cheio de fé. Convide a Jesus neste momento para estar contigo. Convide a Jesus neste momento para fazer toda a diferença na sua vida. Os salvos ressuscitarão em corpo de glória. Nosso corpo abatido será transformado. Deus nos dará um novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E um corpo que não poderá ser corrompido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Que esse encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús seja um encontro com você, onde quer que você esteja. Que seja um encontro que você vai ter com Ele, não somente aqui, agora, nesse momento, não sei qual é o momento que você está vivendo, mas que seja um encontro que vai te levar para a vida eterna. Seja como uma lição para alcançar os perdidos em preocupações, ansiedades, aflições, dificuldades, incredulidades. Que no partir do pão, almas sejam saciadas pelo pão da vida, que é Jesus. Que Jesus, aleluia, de nossos lábios, ouça o convite do nosso coração. Fique conosco, amado Mestre. Precisamos de Ti. O Senhor é o nosso bálsamo. O Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma feliz mensagem de autora Vilma Rejane. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja operando maravilhosamente nessa vida e que nós possamos também aprender essas bênçãos que nós aqui lemos, que nós recebemos nessa manhã. Que nós não venhamos deixar passar tudo isso que Deus tem nos instruído, tudo isso que Deus tem feito na minha vida, tem feito na tua vida.
que nós possamos estar recebendo de Deus esse bálsamo, que nós venhamos convidar Jesus para estar conosco. Fique conosco não somente esta manhã, mas fique conosco, Jesus, todos os dias de nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja verdadeiramente nosso Senhor e Salvador. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, pelo teu Espírito Santo, pelas tuas mãos poderosíssimas. Nos ajuda, nos fortalece. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Então cura, Senhor Deus, as nossas mazelas, as nossas feridas, as nossas enfermidades. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu sobrenatural esteja acontecendo para conosco, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que Deus esteja indo ao teu encontro, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco, hoje e sempre. E todos aqueles que aguardam a vinda do Messias digam amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí te abençoando nessa manhã, nessa quinta-feira. Hoje, às 21 horas, nós estaremos na Rádio Nova Sião. Estarei convidando vocês, aleluia, para estarmos juntos novamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e fica na paz.